Diretamente do município de Serra, nós estamos aqui em Balneário de Carapebus. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. E nós estamos aqui num local histórico, num local que carrega histórias, fantasias, que segundo algumas pessoas, esse espaço aqui seria o castelo dos nazistas, o castelo já do von Hitler. E nós vamos conversar com esse cidadão aqui, que é uma grande referência, é o Iberê, ele que é diretor do Instituto Goiamum, que fica aqui dentro dessa propriedade, faz parte dessa grande área aqui. Bom, Iberê, nós, como já falei, nós estamos aqui nesse espaço que todo mundo diz que é a casa dos nazistas. Fala um pouco dessa história pra gente. Bom, a gente tem que começar do princípio. Essa área todinha que vai desde onde era o Yahoo até Praia Carapebus e até Bicanga, até mais ou menos a divisa ali do Complexo de Tubarão, toda essa grande região que engloba a cidade continental, etc, etc, toda essa região era selva, era mato. O governador Blay, mais ou menos logo depois da guerra ou durante a guerra, não sei se ele foi governador do Espírito Santo durante a guerra ou logo após a guerra, não sei. O governador Blay era amigo de um sujeito chamado José Olímpio Gomes, que era um veterinário que nascido em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, formado no Rio de Janeiro, né, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, era um excelente veterinário, amigo do governador Blay e oriundo de uma família muito rica lá no Rio de Janeiro. Então ele tinha muito dinheiro. E ele, em visita aqui ao Espírito Santo, em visita ao governador Blay, o governador trouxe ele até essa área, vieram a cavalo. Se hoje é uma área bonita, imagina naquela época, né? Porque isso aqui era Mata Atlântica, toda ela, inclusive aqui é um dos trechos que tem a maior concentração de mata nativa, ainda de mata nativa, é pequenininho, mas é mata nativa mesmo, não é em regeneração, coisa parecida. É uma mata preservada mesmo desde, sei lá, desde sempre. Bom, o governador Blay achou que essa área deveria ser desenvolvida. Então doou, eram chamadas terras devolutas, que isso existiu no Brasil até muito recentemente. Eram terras devolutas que não pertenciam a ninguém, não existia titularidade nenhuma, então doou essas terras para o José Olímpio Gomes desenvolver a área. E o José Olímpio meteu mãos à obra mesmo, investiu mesmo. Primeira coisa que ele construiu foi um outro casarão grande, com 3 andares, logo ali naquela entrada que hoje em dia... Isso em que ano? Não, vamos esquecer as datas. Esquece as datas. Se eu for, tem que olhar, tem que vamos esquecer, vamos pular. Ele construiu essa casa em que ele, no princípio, ele morou, era só ele e a esposa, ele não tinha filhos. O José Olímpio morou um tempinho lá, enquanto esta casa aqui era construída. Aí é que entramos na história nesses boatos sobre nazistas, etc, etc. É que naquela época, até o Getúlio Vargas, mais ou menos, existiam mais de 20 partidos, né? Só agora, recentemente, é que tem tanto partido, né? Mas existia, naquela época, Partido Integralista, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Nazista, existia... não era nazista, era nacional-socialista. Existia o Partido Nacional-Socialista, em que ele, José Olímpio, era adepto. Pertencia a esse partido. Era um admirador dos alemães, não sei por que cargas d'água, ele gostava muito dos alemães, e ele viajava muito à Alemanha. Então, quando ele ganhou essas terras, a primeira coisa que ele foi fazer, ele falou assim, vou construir uma casa lá. Mas aí ele lembrou dos chalés alemães. Vou construir um chalé, né?
Então ele trouxe da Alemanha a planta, que eu tenho até hoje. Você tem a planta? Tem a planta original. A planta fica onde? Original, está guardado nos nossos papéis lá. Ele trouxe a planta e contratou pescadores, contratou mão de obra local, peãozada de tudo quanto é jeito que ele vivia por aqui. Essa casa foi construída em que ano? Hein? Essa casa aqui, você tem uma ideia de que ano ela foi construída? Que Olha, década? eu sei que ela começou um pouquinho antes da guerra, um pouquinho antes do final da guerra, e só terminou mesmo em 1957. Agora, perceba que tem uns ladrilhos aqui. Esses ladrilhos não devem ser da época, né? É tudo da época. Tudo da época? Tudo é original. O portão também? O portão, isso aqui era da antiga Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Ele trouxe de lá. Assim como um poste que está jogado ali, tem um poste que está de pé do lado de cá. Ele trouxe algumas coisas quando demoliram a Casa da Moeda no Rio de Janeiro, porque era um prédio muito antigo, houve um problema lá, e ele então aproveitou as sobras e trouxe para aqui, para o Espírito Santo. Ele trouxe esse portão, que inclusive a parte de abrir e fechar foi roubada por noiados, aí foi vendido em algum ferro velho por aí. Oh, meu Deus. Então, isso aqui foi muito, mas muito depredado antes de pegar fogo. Antes de pegar fogo, a MRV, que tomava conta disso aqui, deixou o pessoal fazer o que quiser. Aliás, a MRV começou a demolir isso aqui. Mas quem é o dono disso? Agora é o Instituto Goiamundo. E antes? Antes era o Jean, era assim, José Olímpio Gomes vendeu para Jean Sipierski, da família Sipierski, que o Jean, ele já falecido agora, ele tinha a família tem ainda uma fábrica de compensado lá no Acre. É uma família muito rica, e ele comprou isso aqui para ser uma área de lazer, para ele e para os filhos. E depois do Jean Sipierski, ele, depois de fazer várias tentativas frustradas de vender, de doar, de passar isso para o município da Serra, com a finalidade de servir para a comunidade, tentativa frustrada, porque a Serra nunca aceitou, nunca quis isso nem de graça. Por quê? Com um espaço tão grande, uma área tão grande. Olha, não era interesse deles, porque achavam que não tinha verba, que não sei o quê, etc, etc. Então, tinha tudo quanto é desculpa para não querer o imóvel. Né? E a Serra também tinha, naquela época, tinha muito espaço. Então, para que eles iam pensar num balneário de Carapebus, que nem sequer tinha asfalto, não tinha nada aqui, né? Entendeu? Não teria lógica, né? Não tinha lógica. Para os governantes, não tinha lógica nenhuma. Para eles. Para eles. E depois, então, o Jean, na falta de outras pessoas que se interessassem, houve um episódio que marcou muito a vida dele aqui, que ele foi assaltado aqui dentro, porque nessa época já tinha sido construída a cidade continental, o pessoal descia da cidade continental para pescar na lagoa, invadiam a casa aqui, faziam de tudo. É uma casa gigantesca. É uma casa gigantesca. Então, tinha quantos quartos, você lembra? 56 cômodos, certo? 12 banheiros, um elevador, né? Escadas, várias escadas, intercomunicação entre todos esses 56 cômodos. Como assim? Intercomunicação, uma porta que dava para outro quarto, que dava para outro quarto, que dava para outro lugar, você descia uma escada e ia no outro lugar, entendeu? Tudo assim, toda construída dessa forma. Por quê? Quando ele recebeu a planta, vamos dizer, a Alemanha já vivia o Reich. Então, os chalés, etc, quando ele pegou a planta, ele pegou de um amigo lá qualquer, ele pegou a planta de um bunker. Uhum. De um bunker. Embora ele fosse usar para morar, com moradia, ele resolveu seguir a arquitetura, o desenho e tudo mais, resolveu seguir aquilo que ele tinha em mãos. Mesmo porque ele não era arquiteto nem nada, ele recebeu aquilo e tudo mais, e ele que comandou os peões para construir isso aqui. Tanto é que há uma mistura enorme de métodos construtivos,
grande parte, as estruturas principais eram de madeira, mas eram cobertas de cimento, vários tipos de tijolos foram utilizados. Então, o que tinha na época, não é? Ele usava aqui. Não tinha assim, não tinha muita, vamos dizer assim, não era feito por um arquiteto. Quer dizer, a construção não foi feita por um arquiteto ou mas tinha planta. Mas tinha Mas planta. tem planta, né? Tem a planta. Inclusive já tem a planta dele, como ele deveria ser reconstruído. Deveria, porque nós já desistimos completamente de reconstruí-lo, porque ele chegou a tamanho estado de deterioração que o gasto aqui não compensa. Dá para você construir um prédio novo, sem nada dessas coisas, e para servir de biblioteca, essas coisas, a gente pode construir, talvez aqui no mesmo lugar. Manda fazer uma demolição e constrói aqui um prédiozinho comum. Agora, da onde surgiu essa história de Adolf Hitler, de túneis? Bom, Porque saiu uma matéria também num jornal aí, acho que é jornal. Qual foi o jornal? A Tribuna. Jornal Tribuna? Saiu na Tribuna, saiu na Gazeta. Dizendo que era a casa dos nazistas, casa de Adolf Hitler, que tinha túnel, que ele vinha morar. Compraram a história do Bubaque. O Bubaque, o que é? Um jornalista que tirou recursos da lei Chico Prego, que, por sinal, estão tendo maior dificuldade para poder renovar essa história da lei Chico Prego, e pegou esse dinheiro e chegou aqui, se apresentou como jornalista que queria escrever uma história sobre o casarão para nos ajudar. Então, o que eu estou te contando aqui agora foi contado para ele. Então isso é uma ficção. É uma ficção. Inclusive, disse a ele que ele teria que, em algum momento no livro dele, dizer que aquilo era uma ficção. Mas acho que as pessoas não prestam muita atenção nisso aí, não. As pessoas preferem acreditar que isso era um centro nazista para receber tropas nazistas. Agora, só você não se sinta ofendido. Quando eu toquei a campainha do Instituto Goiamu, eu olhei para você e falei, isso daí deve ser bisneto de Adolf Hitler, porque você tem uma fisionomia de nazista, no bom sentido. Pelo nariz... Amor de Deus, eu sou descendente de suíços e italianos. Eu olhei assim, não, esse daí que é herdeiro de Adolf Hitler. Von Hatzingen é suíço. Eu tenho, inclusive, o brasão da minha família suíça. Curiosamente, as duas famílias, a família italiana veio do Gran Sasso e a família suíça veio no mesmo maciço, que é na fronteira entre a Suíça e a Itália. No mesmo maciço tem os von Hatzingen e do lado de cá tinha o Sassi. E vieram se conhecer no Brasil e casaram no Brasil, quer dizer, meu pai descendente de italiano, imigrante. Nada a ver com Hitler. Nada a ver nem com alemão. Se bem que a genética, como eu disse na outra entrevista, é que hoje em dia ninguém pode falar nada a respeito de genética. Você não pode dizer que eu sou alemão, nem índio, nem brasileiro, nem isso, nem aquilo. Eu sou uma mistura. Nós somos todos, nós somos negros, nós somos índios, nós somos todos. Nós somos todos. Então, se certos traços ancestrais se manifestaram, por exemplo, eu sou o único da família, sou primogênito de 5 irmãos, e que o único que tem olhos verdes. Agora, voltando a falar, esse jornalista, qual é o nome do jornalista todo? Acho que é Marcos Bubaque. Então ele te entrevistou, você contou... Não, ele frequentou vários dias aqui, tirou fotografias e tudo mais, fez filmagem. E aí isso aqui virou um centro nazista que nunca foi. Que nunca foi. Nem um pouquinho, nem perto. Nada, absolutamente nada. Existe muito folclore. Porque é o seguinte, quando ele foi construído, daquela janela ali em cima, dava para ver o mar. Dá para se enxergar o mar, porque essa parte de cá foi desmatada e era pomar. Essa parte de... E esses túneis? Falaram que a casa tinha muitos túneis, passagens secretas que levavam... Foi construído. Tentou-se construir 3 túneis, mas só conseguiram terminar um.
E esse túnel ia para onde? Por que Pra fizeram? beirinha da lagoa ali. Da lagoa não, da represa que tinha aqui. Porque ele precisava de muita água pro gado, para não sei o que, e o córregozinho aí era muito estreitinho. É um dos formadores da lagoa de Carapebus. Então ele fez uma barragem. Aí formou-se uma lagoa. Aí ele aproveitou, fez uma área de lazer lá embaixo, botou mesas, cadeiras, pedalinho, não sei o que, etc, etc. Porque ele tinha alguns amigos que frequentavam aqui, então ele ajeitou isso tudo. Quem ajeitou mais ainda foi o Jean. Porque até o Jean chegar aqui e transformar numa área de lazer familiar da sua família, ele trouxe, porque tem 3 filhos, todos eles formados, médicos, não sei o que, tudo mais, com filhos e sobrinhos e tudo mais. Então isso aqui era um lugar grande o suficiente para ele poder trazer a família inteira. E como eu morava bem ali onde você viu aquele portão, como eu morava Você sempre bem morou aqui próximo? Hein? Você sempre morou aqui? Desde que eu vim para o Espírito Santo, né? E quando eu morei aqui, isso aqui ainda era do José Olímpio, né? Depois é que eu comecei a perceber que havia maior movimentação aqui e tudo mais, eu ouvi barulho de festa, falei, ué, José Olímpio, o que houve? Aí que eu descobri que o José Olímpio tinha se suicidado, né? Aqui na casa? Não, ele fez um mini casarão lá em Santa Teresa, que está lá até hoje, uma casa parecida. Esse é o primeiro ou o segundo dono da casa aqui, Olímpio? José Olímpio Gomes, Jean Cipierski, Albamar Construtora, Instituto Goiamum. Nós somos os 4 donos. E como que você foi... Não foi comprando. Como que o Instituto Goiamum se apropriou dessa terra? Não foi. Foi empurrado. Isso aqui foi empurrado no Instituto. Mas porque como? É o seguinte, quando eu descobri que estavam destelhando, como eu imaginei o valor histórico e principalmente cultural dessa propriedade, eu comecei uma campanha junto ao Ministério Público e tudo mais, que durou 3 anos. Aí a MRV foi embargada, a obra foi embargada, foram proibidos de construir esses apartamentos que você está vendo aí, foram obrigados a mudar o projeto todo, etc, etc, tudo isso. E no frigir dos ovos, no final das contas, ninguém queria ficar com isso aqui. Porque quem quisesse ficar com isso aqui seria obrigado a conservar. Não queriam quando isso aqui ainda estava praticamente intacto. Tudo bonitinho, chão invernizado, encerado, móveis, estava lindo isso aqui. Mesmo assim, nas mãos da MRV, ela mandou demolir, contratou uma empresa para demolir. A primeira coisa que a empresa fez foi tirar todo o piso que tinha nessa região. Levou logo embora, a primeira coisa que ele foi a pavimentação. E aí quando eu passei lá de cima, o portão estava aberto, estava saindo um caminhão cheio de piso, aí eu dei uma olhada e vi os caras jogando piso que você diz, piso na área externa ali? Piso da área externa, aqueles bloquetes, aqueles blocos sextavados. Aí tinha um jardim na frente. Tudo, tinha, aí será tudo ajardinado, pomar, não sei o que, tinha áreas de fruta, tinha áreas... Você vai falando que eu vou tentar mostrar aqui onde nós estamos, aqui mais ou menos. Mas agora está tudo mato. Mas só para o pessoal ter uma ideia, pode falando, ó. Pode falando aí para o pessoal... Agora só tem essas ruínas, né, resultantes do incêndio, e o matagal que já foi tirado daqui umas 4 vezes já. Eu só não tirei o mato de dentro porque a gente não pode entrar... porque a Defesa Civil não permite essa entrada por causa do perigo que representa agora, especialmente depois de anos de impossibilidade de cuidados, né? Falta de dinheiro, falta de apoio, desinteresse. Nossa, eu canso de falar nisso. A falta de visão histórica e cultural dos dirigentes do município da Serra é impressionante. É impressionante. Agora, entendeu? A cultura serrana mesmo, do município da Serra,
a gente não tem nenhuma cor que a gente pode definir. É azul, é verde, é azul, não tem como definir. Porque é uma mistura louca de várias tendências e tudo mais, entendeu? E em que as pessoas nem tiveram curiosidade de vir aqui conversar comigo, começar a aprender, estudar um pouco, nem quando isso aqui ainda não tinha sido incendiado. Iberê, me diz uma coisa, a casa foi derrubada. Foi. Quem foi que derrubou? Não sabemos. Você acha que essa história de falar que era de Adolf Hitler, dos nazistas, essa história de que isso contribuiu para a destruição da casa? Foi uma derrubada de ódio? Foi um incêndio de ódio? Não. Foi da natureza humana mesmo. Porque ali na cidade continental tem janelas roubadas daqui, tem portais roubados daqui, tem uma casa logo ali, subindo ali para a ponte, tem uma casa que foi construída inteiramente com material retirado daqui. Então, quer dizer, eles roubaram a casa e construíram. Sim, tem uma igreja que foi construída aí com material roubado. Qual é a igreja? Uma igreja de profissão de crentes. Ô, pastor, entendeu? Não pode, né? Não, esquece. Vamos pular, não estamos falando da igreja. Esquece. Mas, segundo ele, a igreja foi construída com material roubado daqui. Bom, fica onde essa igreja pra gente passar lá e mostrar as janelas? Fica logo ali. Se você quiser andar a pé um pouquinho, você sobe ali, você vai ver. Vai passar na frente dela. Vai conhecer a casa, inclusive. Você vai ver com os portões azuis. Você já passou lá e falou, eu conheço esse portão de algum Tirei lugar. fotografia, coloquei no inquérito, fizemos um inquérito, mandei para o antigo secretário de Segurança da Serra. Nem resposta. O ofício nem foi respondido. Mandei o laudo dos bombeiros, do incêndio. Isso. Mandei tudo. Mandei fotografia do material, inclusive material que estava sendo roubado da MRV. Então, quer dizer, a casa não foi destruída pelo simbolismo nazista. A Não. casa foi destruída, sim, para roubar, para construir. Por raiva, por espírito de porco. É uma expressão... Por inveja, para que ele tem essa casa? Inveja, isso aqui não serve para nada. Espírito de porco. E tudo mais. E sabe como é que é? Tinha gente que queria, mas não garantiria a sua conservação e nem a sua restauração. Então, houve um dia que nós fomos chamados lá na prefeitura, estava o pessoal da MRV, estava o pessoal da prefeitura, a antiga secretária de Desenvolvimento Urbano, e alguns procuradores da Serra e tudo mais, disseram, olha, o processo está encerrado, e agora só falta definir... Você tentou fazer alguma coisa aqui nessa casa? Nossa Senhora. Um restaurante, alguma casa de cultura, alguma coisa? Mas 2 dias depois que a nossa escritura saiu, porque antes da nossa escritura sair, certo? A MRV não permitia a nossa entrada. Mas então a MRV comprou isso aqui de quem? Da Albamar. E quem é o Bamar? A Albamar é uma empreiteira. Fica lá na Praia do Canto. Que história confusa, hein? Mas foi ela que comprou o terreno. Então deve ter feito alguma negociata com a MRV, talvez em troca de apartamento, sei lá o quê. E esse pedaço hoje aqui, que a casa já foi destruída, né? O que pode ser feito hoje aqui? Hoje você, o Instituto Goiamun é proprietário. E o que o Instituto Goiamun pretende fazer aqui? Bom, eu tenho uma ideia, mas quem vai resolver isso, quem vai resolver o que vai ser feito, é a nova diretoria. Certo? Eu tenho a ideia de limpar isso aqui e transformar numa área de aquacultura. Porque a gente precisa muito de comida, né? Nós estamos numa época Esse pedaço aqui pode ser aproveitado ainda, né? Pode. Da casa. Da estrutura não. Isso aqui tem que ser demolido. Isso porque aqui também tem que ser do tudo. Isso onde que nós estamos. Tudo tem que ser demolido. Você está pensando em pegar alguma coisa para guardar, algum portal desse de ferro para fazer um painel? O que seria aproveitável não vai depender de mim. Vai depender da nova diretoria saber o que fazer com essas coisas. Ok?
Entendi. Entendeu? Praticamente isso já não tem mais valor nenhum. Não tem porque não foi tombado. O processo de tombamento começou na Secretaria de Cultura Estadual, foi negado. Depois passou o processo para o município da Serra. O município da Serra nunca respondeu, né? Algumas pessoas, eu soube, não posso escrever embaixo, mas por ouvir dizer, grande parte dos funcionários da Secretaria de Cultura da Serra acreditam que isso aqui, se a gente reconstruísse, etc., seria uma apologia ao nazismo. Mas a casa nunca foi... Leram a história nojenta do Bubaque. Que problemão que criou. Ele, assim como o pessoal da cultura lá, estadual também leu a história e ficou horrorizado. Então quer dizer, existe um enorme equívoco, isso aqui nunca foi casa de nazista, Adolf Hitler nunca veio para cá. Nunca. Isso aqui é de... Hitler nunca veio na América Latina. Meu Deus do céu, mas como que ele inventou isso? Que produção fértil. Livre pensar, ou livre da boca das pessoas sai qualquer coisa. E o pior é que isso teve uma influência tão forte que jornais fizeram matéria e todo mundo, e muita gente acredita que aqui seria a casa dos nazistas do Hitler. Eu te falei na outra entrevista, na mesma história que eu te falei, que todo mundo acredita que o Raoni é cacique. A mídia faz tudo. A mídia domina o planeta hoje em dia. É midiático. Hoje em dia tudo é midiático. Tudo. Nós estamos numa dicotomia louca. As emissoras... Dicotomia política maluca que ninguém sabe o que vai acontecer. Alguma emissora chegou para você e perguntou isso? É a verdade ou mentira? Perguntou. E você falou. Eu falei. E eles não publicaram? Não. Acharam melhor ficar com a história antiga. Alguns vendia mais. Um trechinho desse tamanho. Eu falo um monte, sai uma frase. Esse vídeo não houve uma contextualização. Nesses vídeos nossos não tem edição, vai ficar na íntegra isso. E precisamos compartilhar para o pessoal saber. É isso que eu estou dizendo. Não houve uma contextualização histórica, porque também existem muito poucos narradores da história deste casarão. Entendeu? Você é o único narrador? No momento eu estou sendo o único. Quais seriam os outros narradores dessa história? Os outros narradores foram as pessoas que passaram, que lutaram pela preservação disso aqui, quando isso aqui ainda estava inteiro e tudo mais, e foram se perdendo na história. Entendeu? E também eles não tinham essa profundidade de visão, de procurar saber, de não sei o quê, de investigar. Ninguém tem tempo, temos que viver, tem que ganhar meu salário, tem que correr atrás do prejuízo. Essa história toda. Quer dizer, na realidade, se debruçar sobre entender isso aqui, fomos nós do Instituto. Aliás, fizemos isso porque nós queríamos que aqui fosse um centro cultural. Sim, que seria fantástico. Nós tínhamos nosso projeto, olha só que coisa louca. Nosso projeto previa biblioteca, sala de música, lá em cima no salão que tinha ali, ia ser um salão para ensino de balé, não sei o quê, uma série de coisas desse tipo. Nós íamos arranjar uma sala para a Associação de Moradores usar como sede. Preferiram deixar cair. Nós íamos ter até um posto de saúde aqui, entendeu? Porque ainda existia a Casa do Caseiro, não tinha sido derrubada. Aliás, por ordem da prefeitura, a Casa do Caseiro dava um posto de saúde completo. Ou um centro policial, ou uma atividade qualquer para o governo. Nunca ninguém se preocupou com isso. Nem eu falando, indo, visitando, nem eu pertencendo ao Conselho de Cultura. Eu até antes de ontem eu era titular da Câmara de Cultura, Meio Ambiente
e tem um nome comprido, essa Câmara. É um nome comprido, é só o nome. Eu inclusive, passei... Meu mandato terminaria agora dia 31, mas eu resolvi renunciar antes, porque eu já estou cansado do pessoal, não consigo diálogo, não conseguia mais nada, e também minhas forças estão se esvaindo com uma rapidez muito grande. Então, quem vier é que vai decidir. Porque é um problema. Eu percebo que a casa é um problema. Qual foi o último incêndio que aconteceu? Qual foi o último incêndio que aconteceu aqui na casa? Foi há 5 anos atrás. E que derrubou tudo mesmo. O primeiro incêndio eu consegui trazer os bombeiros daqui para lá. O fogo tinha pegado daqui para lá. O segundo incêndio pegou tudo. A casa tinha seguro? Aí acabou tudo. Não tinha seguro, não tinha nada. Entendi. Entendeu? Bom, conversamos aqui com o Iberê. Iberê, fala o sobrenome que é... Sassi. Iberê Sarci. Iberê Sarci, essa grande referência aqui do estado do Espírito Santo. Então, quer dizer, essa história de Adolf Hitler, de nazista, tudo isso é mentira. Balela. É balela, é mentira. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre. A gente podia dizer o seguinte, bom, muito bem, ele foi construído igualzinho um bunker nazista. Bom, um bunker nazista, será? Porque um bunker é um bunker. Ele não tem, ele não está gravado lá, ele não está gravado nele que ele tal, pertence a tal partido, a tal coisa. Não, um bunker é um bunker. Um bunker é uma casa fortificada. E isso é uma casa fortificada. Certo? Mas se fosse uma casa fortificada, o pessoal não ia entrar aqui dentro para roubar as coisas. Olha, muitos tentaram, poucos conseguiram. Entendeu? Porque foi realmente construída muito bem feita. Olha a grossura das paredes. É verdade. Olha a grossura das paredes. Tá vendo ali, ó, seteira? Ali, ó. Aqui atrás de você, ó. Essa seteira aí é para um cara meter o cano de um rifle e tomar conta aqui dessa entrada e ninguém poderia entrar aqui sem levar chumbo. Mas quantas casas de colono existe aqui com essa mesma estrutura? Com esses mesmos tipo de proteção rural. Ok. Quer dizer, então, especificamente... se por acaso, vamos dizer que o Terceiro Reich tivesse vencido a guerra, e onde é que os primeiros alemães se instalariam aqui no Espírito Santo? Iriam se instalar aqui, porque o cara era favorável, porque não sei o quê, porque isso aqui já era um bunker. Mandava a tropa para lá, acabou. Caso eles viessem para o Brasil. Caso eles tivessem vencido a guerra e vindo para o Brasil. Mas isso não aconteceu. Então, balela. E aí eles teriam dificuldade, porque haveria resistência, haveria tudo quanto é. Para tomar conta de um país do tamanho do Brasil... Enorme, né? Haja tropa, haja vontade, haja dinheiro, haja tudo. Haja estratégia. Nunca. Nem o próprio José Olímpio, ele era um gozador. Ele tinha 2 carros, 2 Mercedes pretas. E as 2 Mercedes tinham a mesma placa. Por quê? Não faço a menor ideia. Eu acho que... Ele é bem excêntrico, né? Bem excêntrico. A garagem ali embaixo, eram 2 garagens, cabia 2 carros. Então ele podia sair, mandar um motorista qualquer... Tinha garagem aqui embaixo. Ali embaixo. Subterrâneo. Aí mandava um motorista pegar e dar uma volta com a Mercedes, enquanto ele saía para outro lado com a outra Mercedes. Aí o outro voltava... sim. Sai os dois, aí confundia o suposto... criminoso que quisesse sequestrar. Exatamente. Não se esqueça que isso aqui era uma área extremamente isolada. Se hoje nós estamos aqui, eu acho essa região aqui uma região muito bonita, mas é considerado ainda um pouco distante do centro de Laranjeiras, um pouquinho longe. Você imagina naquela época, né? Pois é. Só tinha isso aqui não tinha mais nada construído, é pasto. Mato, pasto, só isso. O cara estava se precavendo.
Obrigado, Berê, por essa entrevista. O nosso canal é Giovanni Braga. Eu espero que você possa compartilhar. Fazemos um registro histórico agora, nesse momento. Eu espero que esse vídeo... É pena que talvez, no andar da carruagem, talvez seja a última entrevista sobre isso aqui, porque eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, porque não há a menor condição econômica, não creio que a nova diretoria consiga recursos para fazer alguma coisa, né? Ah, sim. Então, é isso aí. E também não estou fazendo nenhuma campanha, nem quero, porque eu, pessoalmente, já desisti. Bom, nosso desistir. canal tá aberto para MRV. Qual é o nome da outra empresa? O Barco? Como que é? Albamar. Albamar. O escritor também que foi citado. O escritor, qual é o nome? Marcos Bubac, se ele quiser falar também. Então, as pessoas que estão abertas foram citadas. O escritor, Marcos, MRV e a empresa que vendeu, enfim, todas as pessoas que foram citadas nesse produto audiovisual, nós estamos abertos para ouvi-los e para compor essa história da nossa cidade aqui, Serra. Compartilhe nossos vídeos, nosso canal é Giovanni Braga TV, é um canal de pessoa física, não é pessoa jurídica, é um jornalismo independente. Nosso canal vem crescendo todos os dias e vamos tentar mostrar alguma coisa aqui. Muito obrigado, essa grande referência aqui. E é uma aula de história, é uma aula, é um homem com a competência, enfim, é muita coisa para ouvir. Eu até fico meio envergonhado, porque é muito conteúdo, gente. Tem uma capacidade, um embasamento, uma referência teórica muito boa. É um academicismo fantástico. Compartilhe nossos vídeos, até mais, obrigado.